A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM, você que nos acompanha também pelo YouTube. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. E vamos estudar sobre atitudes espíritas. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, através do seu WhatsApp, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Disse Jesus: amai-vos uns aos outros, e ainda conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E prometeu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor e sem caridade não haverá luz nem tranquilidade para ninguém. E ainda, sem justiça e sem lógica, nossos melhores sentimentos serão apenas caprichos do coração. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando atitudes espíritas. No intercâmbio espiritual encontramos vasto grupo de companheiros carecedores de especial atenção, principalmente quando se trata dos médiuns iniciantes, muitas vezes fascinados pelo entusiasmo diante do impacto das revelações espirituais, que os visitam de jato, solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados para que não percam através de engodos brilhantes. Isso acontece com todo iniciante da mediunidade. Isso passou comigo também, quando eu fui experimentar esse intercâmbio. Os fenômenos me chamavam muita atenção. E às vezes, após o término, tínhamos uma avaliação, eu estava cheio de perguntas a fazer. Induzamos-los a reconhecer que estamos todos à frente dos espíritos generosos e sábios, a afeição de cooperadores perante autoridades de serviço, que nos espera o concurso eficiente e espontâneo. Lembrando que a prática da mediunidade ostensiva, que nós chamamos de um verdadeiro sacerdócio, só pode e deve ser exercitada com fenômenos dentro da casa espírita e na reunião fechada, e mais em lugar nenhum. Não existe essa coisa da passividade em qualquer lugar, em rua, em casa própria, de maneira alguma. Tanto quanto para nós outros,
para cada médium hoje e deu o dever de estudar para discernir e trabalhar para merecer. Não só porque os ceareiros da mediunidade revelem facilidades para a transmissão de observações e mensagens. Isso não os exime de responsabilidade na apresentação, condução e aplicação dos assuntos de que se tornam intérpretes. Como nós falamos no título, né? Isso, conduta espírita. Como você tem que se conduzir dentro do movimento espírita, principalmente no que tange a mediunidade. Indispensável se capacitem de que a morte não altera a personalidade humana de modo fundamental. Ninguém se transforma, meus queridos irmãos, da noite para o dia. Isso é uma grande ilusão do homem, achar que porque o companheiro, o amigo, a esposa ou o esposo faleceu, desencarnou, que ele está nos braços de Jesus e agora recompensado pelo seu trabalho na terra. A pessoa simplesmente passa de um estado para o outro com a mesma condição psicológica que ele estava aqui. Exemplo, se ele for um viciado no álcool, perdeu o corpo físico, mas vai continuar viciado no álcool, porque quem está viciado é o espírito, não é o corpo. O corpo é um meio de locomoção que recebe as ordens do espírito. Sua mente está voltada para o álcool. Ele provavelmente poderá ser até obsessor de amigos, né, intuindo-os para beber. Assim como todos os tipos de comportamentos. Isso não altera nada. Acesso à esfera dos seres desencarnados ainda jungidos ao plano físico é semelhante a um ingresso em uma praça pública da própria Terra, onde enxameiam inteligências de todos os tipos. Admitido a construção da ordem superior, o médium é convidado ao discernimento e à disciplina para se lhe clareiem o aprimoramento das faculdades, cabendo-lhe afastar-se sobre tudo querer e tudo fazer, que somos impelidos, nós todos, quando imaturos na vida, pelos que se fazem a rebeldia e a perturbação. Na verdade, todos nós, em todos os círculos religiosos, né, principalmente dentro do cristianismo, no movimento evangélico, católico, sempre tem pessoas mais experimentadas, né? Pessoas mais velhas, que vão orientar os mais jovens. E a doutrina espírita não foge à regra. Para esse fim, conduzamos-los a se esclarecerem aos princípios salutares e libertadores da doutrina espírita. Médiuns para fenômenos surgem de toda parte e de todas as posições. Médiuns para a edificação do aprimoramento da felicidade entre as criaturas são apenas aqueles que se fazem autênticos servidores da humanidade. Lembrando a todos que a doutrina espírita não inventou, não criou mediunidade alguma. Portanto, o fato da pessoa ser médium não quer dizer que ele seja espírita. Quantos homens aí com problemas sérios na justiça, porque se perderam dentro da mediunidade que praticavam, sem nenhum conhecimento espírita, sem respaldo moral, usando a mediunidade muitas vezes para ganhar dinheiro. Não é? Isso é um dom que Deus nos deu. Como fala o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, sobre os dons espirituais. E voltando ao Evangelho, Jesus disse: dai de graça que de graça recebeste. Portanto, é uma grande missão que você tem que trabalhar em benefício de todos, sem esperar recompensa alguma. Falar sem antes buscar a inspiração dos bons espíritos pelos recursos da prece. Todas as vezes que nós estivemos escalados, né, para uma palestra, para qualquer trabalho, uma doutrina, é aconselhável primeiro se faça uma prece íntima, mental, né, pedindo o amparo da espiritualidade maior. Desprezar as necessidades dos circunstantes, empregar conceitos pejorativos, denotando desrespeito ante a condição dos ouvintes. Isso aqui é mais para o orador, né? Temos que ter muito cuidado ao falar. Eu sempre digo isso, uma palavra mal empregada no momento inadequado traz consequências drásticas. Também nunca deve introduzir azedume e reclamações pessoais nas exposições doutrinárias. Primeiro, é lamentável que o palestrante comece a falar de sua vida pessoal. Fora, sua vida pessoal diz respeito a si próprio. Primeiro, que a doutrina espírita não tem esses testemunhos. Eu era assim, eu era assado, e ao conhecer a doutrina espírita eu me transformei. Lá onde eu estava, nada aprendi, ainda fica denegrindo a religião que ele antes abraçara.
Isso é, antes de tudo, imoral, né? A doutrina espírita não precisa disso. Então não tem testemunhos. Os testemunhos que o cristianismo nos fala é o testemunho de fé, de você para com Deus, sem que ninguém saiba. Outra coisa, inadmissível na doutrina espírita, atacar as crenças alheias, enquanto se veja na obrigação de cultivar a fé raciocinada, sem endosso e ritos e preconceitos. Esquecer as carências e as condições que se dirige. Censurar levianamente as faltas do povo, desconhecer o impositivo de se referir quanto necessário a fim de corrigi-las com bondade e entendimento. Uma coisa triste, lastimável, que infelizmente acontece com alguns palestrantes espíritas. Quando chegam na tribuna, começam a falar de ideologias, de aspecto político partidário do qual somos inseridos. Eu já presenciei palestrantes falar por essa linha que o público começa a sair lentamente. Porque isso é inadmissível. Isso é seu, isso é um problema pessoal seu. Não quer dizer que você tem que convencer os outros a pensar como tal. Situar-se em plano superior com quem se dirige do alto para baixo. Adotar teatralidade e sensacionalismo. Veicular consolo em bases de mentira, de injúrias em nome da verdade. Ignorar que os incrédulos ou os adventícios do auditório são irmãos igualmente necessitados de compreensão, quais nós mesmos. Fugir da simplicidade. Quer dizer, doutrina espírita é toda simplicidade, meus queridos irmãos. Colocar frases brilhantes e inúteis acima da sinceridade e da lógica, nunca encontrar tempo para estudar de modo a renovar-se com o objetivo de melhor ajudar aos que ouvem, ensinar querendo aplausos e vantagens para si, esquecendo-se do esclarecimento e da caridade que deve aos companheiros. Ide e pregai o reino de Deus, conclamou-nos o Cristo, e o Espiritismo, que revive o Evangelho do Senhor, nos ensina como pregar, a fim de que a palavra não se faça vazia e a fé não seja vã. São algumas atitudes que o orador espírita deve evitar no momento de fazer uma palestra ou um estudo com várias pessoas, né, assistindo a essa apresentação dele. Espíritas em família não espírita. Dos temas relacionados a grupos consanguíneos, temos a considerar um dos mais importantes para nós outros, qual seja aquele dos companheiros espíritas ligados a familiares que ainda não conseguem aceitar os ensinamentos do espiritismo. Frequentemente, os amigos incursos nesta prova recorrem ao mundo espiritual pedindo orientação, suspiram por ambiente que lhes seja próprio aos ideais, querem afetos que lhes incentivem as realizações, e porque o mundo espiritual lhes respeite o livre-arbítrio, contornando-lhes os problemas sem ferir-lhes a iniciativa. Muitos deles entram em dúvida, balançando o coração entre o anseio de fuga e o acatamento ao dever. O espírita, porém, comprometido com os parentes não espíritas, permanece acordado para as realidades da reencarnação. Sabe que ninguém assume obrigações à revelia do foro íntimo e que ninguém renasce sem motivo nessa ou naquela equipe familiar, seja atendendo a exigências de afinidade, escolha, expiação ou tarefa específica. O espírito reencarna ou trabalha junto daqueles com quem lhe compete evoluir, aprimorar-se, quitar-se, desincumbir-se de certos encargos ou atender a programas de ordem superior, e por isso não dispõe do direito de deserção da oficina doméstica, tão só porque aí não encontre criaturas capazes de lhe partilharem os sonhos de elevação. Aliás, exatamente aí, na forja de inquietantes conflitos sentimentais, é que se edificará para a ascensão a que aspira. Cônjuge difícil, pais incompreensivos, irmãos enigmas ou filhos problemas constituem na Terra o corpo docente de que necessitamos na escola familiar. Com eles e por eles é que avaliamos as nossas próprias elucidações, de modo a corrigi-las. Indiscutivelmente, em explanando assim, não induzimos companheiro algum a compartilhar criminalidade em nome da obrigação. Porque estejamos vinculados a alguém, não estamos constrangidos a
está a insensatez e esse alguém se decida a cultivar. Desejamos unicamente ponderar que não é razoável abandonar ou interromper ajustes edificantes, sem que a nossa consciência esteja em paz com o dever cumprido. Sempre que nos reconheçamos desambientados na família do mundo, à face dos princípios espíritas, que os entes queridos não se mostrem de imediato dispostos a abraçar, estamos na disposição do devedor, entre credores vários, com a valiosa possibilidade de ressarcir nossos débitos, ou na condição de aluno em curso intensivo de burilamento individual, com a bendita oportunidade de adquirir atestados de competência em diversas lições. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar, ignorar que os filhos chegam à reencarnação através deles, sem serem deles, transformar as crianças em bibelôs da família, fugindo de ajudá-las na formação do caráter desde cedo, ajudar os filhos inconsideradamente, tanto quanto sobrecarregá-los de obrigações incompatíveis com a saúde ou a disposição que apresentem. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Desconhecer que os filhos são espíritos diferentes, portadores de herança moral que guardam em si mesmos por remanescentes felizes ou infelizes de existências anteriores. Desejar que os filhos lhes sejam satélites, olvidando que eles caminham na trajetória que lhes é peculiar, com pensamentos e atitudes pessoais, desinteressar-se dos estudos que lhes dizem respeito, relegar-lhes as mentes às superstições e fantasias, sem prestar-lhes explicações honestas em torno do mundo e da vida. Não lhes pedir trabalho e cooperação na medida das possibilidades, conceder-lhes mesadas e facilidades sem espírito de justiça, incentivá-los à superestimação do próprio valor, sob a desculpa de serem inteligentes, cultivar preferências, acolher intrigas, repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário, forçá-los a receber preconceitos e tradições, impor-lhes determinada carreira profissional sem observar-lhes as tendências, obrigá-los a casar ou deixar de casar, como também frustrar-lhes a liberdade de escolha da companheira ou do companheiro. Não auxiliá-los na independência de que carecem para seguir a trilha justa. Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários, de encarnações do pretérito próximo ou distante, com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. São os pontos perigosos para os pais. Portanto, meus irmãos, criar os filhos, abraçar a família, é uma responsabilidade muito grande. Ninguém caiu de paraquedas na sua família, né? Nem você, nem ninguém da sua família caiu de paraquedas. Então, se estão todos reunidos ali, é porque todos têm um objetivo em comum, que é crescer juntos, que é estudar, que é aprender, elevar, cada um se elevar a Deus através do auxílio mútuo, através da convivência que se faz necessária para esse fim, que é o fim de crescermos todos juntos. Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação, mas por isso não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. Manterá o simpósio dos ceareiros experientes, sempre que necessário, mas não o situará por cima da obra de evangelização popular. Alentará a tribuna em que o verbo primoroso lhe honorificará os princípios, diante de assembleias cultas e atentas. Contudo, não se esquecerá do entendimento fraternal, de coração para coração, em que os companheiros mais sábios se disponham pacientemente a responder às perguntas e a sossegar as inquietações dos menos instruídos. Fornecerá informações preciosas aos pesquisadores da verdade na esfera dos conhecimentos superiores que veicula. No entanto, trabalhará com maior devotamento em favor dos caídos em provação e necessidade que lhe batem à porta, esmagados de sofrimento. Prestigiará a ciência do mundo que suprime as enfermidades e valorizará o benefício da prece e do magnetismo curativo no socorro aos doentes. Divulgará o conceito filosófico e a frase consoladora. Propiciará o ensino multiplicando o pão. Um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade
humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos, em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Nesse sentido, é lícito recordar os apelos endereçados pelo mundo espiritual aos espíritas, através da codificação kardeciana, no item 4 do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos aponta um rumo certo. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, na provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, esses receberão com hinos de gratidão e louvor a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Espíritas, reflitamos, estudemos, sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Auxiliemos o próximo, sustentando ainda todos aqueles que procuram auxiliar. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Amor, entendimento, amor, brandura, amor em nome do Cristo que se imolou por amor. Não nos esquecermos, porém, de que o Cristo nunca se achou fora do caminho aberto que conhecemos como sendo definição. A astúcia se esconde sistematicamente no sim, a crueldade se encouraça no não e a preguiça não sai do talvez. O espírita, herdeiro atual do cristianismo sem distorções, não pode ignorar a necessidade do equilíbrio, compreensão e ternura, mas atitude firme para que a névoa da ignorância não invada a atmosfera mental onde vivemos, induzindo os companheiros de viagem terrestre ao vale da indecisão. Somos involuntariamente a bússola uns dos outros. Os que marcham à frente ditam normas para os que se formalizam à retaguarda. Todos influenciamos positivamente com o magnetismo da atitude. Daí o positivo de sermos por fora o que somos por dentro. Claramente é possível usar os valores afetivos em qualquer circunstância. Misericórdia e paz em todas as situações, principalmente naquelas nas quais é preciso desembaraçar alguém da perturbação com a paciência e a abnegação de que não prescindimos para libertar o doente da enfermidade. Isso, contudo, não nos exime do culto à verdade. Reportamo-nos elevados ao amor que imperava nas coletividades cristãs do Evangelho nascente. Os primeiros seguidores de Jesus amavam-se eternamente como verdadeiros irmãos. Entretanto, não foi tão só a preço de doçura que venceram o sarcasmo e a perseguição dos que se viram objeto. O amor entre eles incluía a coragem, a franqueza, o desassombro e a fidelidade por ingredientes necessários ao triunfo sobre as vicissitudes da época, tanto quanto sobre si próprios. Sejamos tolerantes no sentido construtivo, respeitando as vítimas de enganos consagrados e preconceitos infelizes, doando a cada uma delas algo de útil que as auxilie na edificação do bem, com vistas à emancipação futura. Mas conservemos atitude límpida pela qual sejamos identificados na condição de espíritas, a serviço do mundo renovado, evitando mimetismo e acomodação. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Nuvens que passam. O dia amanhecera ensolarado. Nos quintais, a criançada se divertia, correndo, rindo. Esse riso solto de quem sonha aventuras. De repente, o vento se fez forte, açoitando a copa das árvores, arrancando-lhes folhas da cabeleira verde e espessa, jogando-as à distância. Parecia que, de repente, a natureza houvesse enlouquecido e, desgrenhada, uivasse pelas ruas e praças, obrigando os transeuntes a procurarem abrigo. O céu se cobriu de nuvens escuras, prenunciadoras de chuvas, e o dia se fez noite em plena manhã.
Depressa se fecharam janelas, se recolheram pertences. Dos céus jorraram águas abundantes, fustigadas pela ventania que as arremessava com força inclemente contra as casas, os muros, as grandes árvores. Foram somente alguns minutos. Depois, os relâmpagos se apagaram e a chuva parou. Uma grande quietude invadiu a natureza. A ramagem verde sacudiu as últimas gotas d'água. O vento bocejou cansado, recolhendo-se. Algumas horas passadas, e o sol voltou a sorrir raios de calor e luz. Quem olhasse para o céu iluminado, dificilmente acreditaria que há pouco a borrasca se fizera violenta. Assim também é na vida. Os momentos de lutas e de bonança se alternam. Quando o sofrimento chega em forma de enfermidade, solidão, desemprego, morte dos afetos mais chegados, tamanha é a dor que deixa em frangalhos o coração. Acreditas que não haverá mais esperança, nem amanhã, nem alegrias, nunca mais. Tudo é sombrio. As horas, os dias, os meses se arrastam pesados. A impressão que tens é que nada jamais porá fim ao fustigar das dores. Contudo, tudo passa como a chuva rápida do verão, logo substituída pelos raios do sol. E transcorrido algum tempo, ao lembrares daquele período de dores, dirás a ti mesmo: meu Deus, nem acredito que passei por tudo aquilo. Até parece um sonho distante. Porque tudo passa na vida. Porque tudo é transitório, passageiro. Não percas a esperança. O que hoje é, amanhã poderá ter feição diferente, deixar de ser. Acima de tudo, recorda que o amor de Deus te sustenta a vida e não há no universo força maior do que a presença de Deus atuando favoravelmente. Dessa forma, quando a inclemência das dores te fustigarem a alma, recolhe-te à meditação e ouvirás o pulsar do cosmo. No silêncio, identificarás as vozes da imortalidade te falando aos ouvidos da alma, dizendo-te da vitória que haverás de alcançar. Refugiando-te na oração, dialogarás com Deus, com a intimidade do filho ao pai ou ao coração de mãe. Não entregues a batalha a meio. Prossegue. Embora as nuvens carregadas de dissabores que possam te envolver, lembra que logo mais, amanhã, outro dia, em algum momento, o sol voltará a brilhar. Sol em tua alma, em tua vida. Pensa nisso e aguarda um tanto mais, antes de te entregares à desesperança. Deus tem certeza do teu triunfo e da conquista plena de ti mesmo. Confia nele. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre, estamos a postos mais uma vez, como sempre, dedicando momentos de intercâmbio também com a espiritualidade maior, porque estamos sendo auxiliados a passar a mensagem de seu Evangelho através das ondas do rádio, do YouTube, para todos os rincões do nosso imenso país e até mesmo no exterior. Possamos, através do seu Evangelho, Senhor, consolar pessoas, instruir e intuir, para que busquem no seu Evangelho o bálsamo de amor e de paz e tranquilidade e de esperança em dias melhores. Que as suas bênçãos em forma de luz possam acalentar todos os corações doridos, todas as famílias sintonizadas conosco. Portanto, Senhor, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade sublime de trabalho em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas.
Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.